A Primeira Guerra Mundial foi um confronto armado que durou de 1914 até 1918. O combate envolveu as grandes potências mundiais, que estavam divididas em duas alianças. A Tríplice Aliança, que tinha Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e do outro lado a Tríplice Entente, que tinha a Inglaterra, França e a Rússia. No total, cerca de 17 países participaram dessa guerra. Além dela ter sido a primeira grande guerra da humanidade, ela causou diversos efeitos tecnológicos e sociais, e no vídeo de hoje nós iremos conhecer a história da Primeira Guerra Mundial. O século XIX foi muito importante para a humanidade devido à Belle Époque, um período onde surgiram muitas das invenções mais importantes da história, como o automóvel, o telefone, o cinema, o avião, o bonde elétrico e etc. Mas esse século também foi marcado pela partilha da África, também conhecida como disputa pela África, que foi a divisão do continente africano por alguns países da Europa. O principal objetivo dessa repartição era obter os recursos naturais que tinham em muitos países da África, e também pegar algumas partes que eram estrategicamente boas em um ponto de vista econômico. E como principal ideologia desses países era o neoimperialismo, que é uma política de dominação não só territorial, mas também militar, econômica e até cultural de uma nação sobre a outra. E algo que deu motivação para esses países fazerem isso eram teorias da época como o positivismo e o darwinismo social, que afirmavam uma superioridade racial, colocando os africanos como seres bárbaros. Existia uma briga muito grande entre esses países por causa dos territórios, e em meio a isso surgiram as duas alianças políticas, a Tríplice Aliança, que foi um acordo militar entre o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália, formando assim um grande bloco de países aliados no centro da Europa, e a Tríplice Entente, que foi uma aliança formada pela Inglaterra, Rússia e França, no início do século XX, em 1907, a fim de resistir e contestar a Tríplice Aliança. Graças à Tríplice Entente e à Tríplice Aliança, o continente foi dividido em dois blocos. Naquela época, a Europa estava sob um clima de tensão muito alto, mas o estopim para a Primeira Guerra foi o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Fernando, em 28 de junho de 1914, em Cerevejo, na Bósnia. A reação entre as pessoas na Áustria-Hungria foi branda, quase indiferente. No domingo e na segunda-feira, as multidões em Viena ouviam músicas e bebiam vinho como se nada tivesse acontecido. No entanto, o impacto político do assassinato do herdeiro do trono foi significativo e foi descrito como um evento terrorista com significado histórico, transformando a química da política em Viena. O criminoso foi um integrante do grupo sérvio chamado Mão Negra, contrário à influência da Áustria-Hungria na região dos Balcãs. As autoridades austro-húngaras encorajaram os sucessivos motins antissérvios em Sarajevo, nos quais bósnios e bosniacos mataram 2 sérvios bósnios e danificaram vários edifícios pertencentes aos sérvios. Como não houve saída diplomática para a crise de julho, a consequência final foram declarações de guerra acontecendo em cadeia. Em 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, russos em defesa da Sérvia e alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e no dia 3, a França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha, e assim era o começo da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é dividida em 3 fases. A primeira fase ocorreu de agosto a novembro de 1914 e ficou conhecida como a Guerra de Movimento, quando a Alemanha realizou ataques agressivos contra a França. Os alemães invadiram a Bélgica, derrotaram os franceses e caminharam rumo a Paris. Logo de imediato, a capital e o governo francês foram transferidos para a cidade de Bordeaux. Não sei pronunciar isso, desculpa pessoal. Bordeaux. E os franceses conseguiram conter os ataques dos alemães, que recuaram à ofensiva em setembro de 1914. Os alemães recuaram após a Batalha de Marne, que foi um confronto que ocorreu de 6 de setembro a 10 de setembro de 1914, que era entre os alemães, os franceses e o Império Britânico. Para conter o avanço dos alemães, o exército recebeu a ordem do general Joseph Joffre para alinhar ao longo do rio Sena.
A vigilância foi mantida a 60 km ao sul do rio Marne. O Império Britânico enviou tropas para auxiliar nos combates contra os alemães. No dia 6, o exército francês atacou as forças alemãs. O exército alemão recebeu o comando para recuar no dia 9. Um dia depois, a batalha chegava ao fim, com grandes perdas e danos para ambos os lados. Cerca de 250 mil soldados perderam a vida nesse confronto. A batalha foi muito importante, pois os franceses se deram conta da importância do uso das trincheiras na guerra. Antes, achavam desonroso um soldado cavar um buraco e esconder-se nele durante a luta. As trincheiras eram grandes valas cavadas no solo pelos próprios soldados, formando um corredor ou uma linha de defesa de determinada região estratégica, geralmente cobiçada por exércitos rivais. Essa região recebeu o nome de Terra de Ninguém. O problema é que os soldados passavam meses vivendo dentro das trincheiras, expostos a todo tipo de condição climática, como chuva, sol, neve e aos ataques dos inimigos, que ainda incluíam bombardeios, lançamentos de morteiros, ataques de metralhadoras e bombas de gás tóxicos. Como não podiam abandonar as posições, os soldados tinham que fazer suas necessidades fisiológicas dentro das próprias trincheiras, onde também se alimentavam com suprimentos estocados em péssimas condições. Desse modo, o cheiro de fezes e urina era constante nesse ambiente. Somava-se isso ao cheiro dos cadáveres dos soldados abatidos e das gangrenas dos soldados feridos. A proliferação de insetos e pequenos animais atraídos pelos cadáveres também era constante. Além disso, ainda havia diversas doenças contraídas por causa da insalubridade. Uma delas era o pé de trincheira, que atingia os pés dos soldados e era causada pela umidade e pelo frio. Há relatos de soldados que perdiam dedos e parte da carne dos pés. Outros tentavam mover-se dentro das trincheiras e os pés descolavam-se inteiros dos tornozelos e permaneciam amputados dentro das botas. A segunda fase da Primeira Guerra Mundial aconteceu de novembro de 1914 a março de 1918. Essa fase ficou conhecida como Guerra de Posições, época em que ocorreram as maiores estratégias militares. A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial aconteceu durante a segunda fase. Os principais motivos da entrada dos Estados Unidos no conflito foram as promessas de apoio aos países europeus que compravam mercadorias das indústrias norte-americanas e os ataques dos submarinos alemães à marinha mercante dos Estados Unidos. No dia 6 de abril de 1917, os norte-americanos declararam guerra à Alemanha. Outro fato importante dessa fase foi a saída da Rússia em 1917. A razão foi a Revolução Socialista Russa. E no mesmo momento, a Tríplice Aliança havia ganhado dois aliados, a Bulgária e a Turquia, e a Tríplice Entente teve a adesão da Romênia, Portugal, Japão, Argentina e do Brasil. As ofensivas de 1918 constituíram-se como a terceira fase da Primeira Guerra Mundial. Novas armas bélicas foram utilizadas no conflito, além do uso de tanques e aviões de caça para bombardeios. A entrada dos Estados Unidos reforçou a capacidade bélica da Entente. Entretanto, a saída da Rússia possibilitou a invasão da Itália e da França pela Alemanha. A força bélica da Tríplice Entente conseguiu vitórias fundamentais sobre a Tríplice Aliança em territórios franceses. No final de 1918, a Alemanha não tinha mais possibilidade de vencer a guerra, e a população alemã forçou o imperador Guilherme II a abdicar do trono. Posteriormente foi instalada a República na Alemanha e decretada a sua derrota militar. A Primeira Guerra Mundial matou cerca de 8 milhões de pessoas e incapacitou aproximadamente 20 milhões de pessoas. Algo que foi inédito para a Primeira Guerra Mundial foram as armas, como o lança-chamas, as metralhadoras e os gases venenosos. Além disso, teve também o surgimento dos encouraçados e dos tanques de guerra, como é o caso do Mark I, e os aviões que estavam sendo usados para bombardeios. Mas sobre as armas da Primeira Guerra Mundial eu vou falar com mais proximidade em um próximo vídeo. Esse aqui é mais um vídeo que chega ao final. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Críticas e sugestões, deixe nos comentários. Aproveite e assista outros vídeos do Mente Fora do Cubo. Até a próxima e fiquem com Deus.